Graças a Deus, grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Mais uma vez aqui estamos em nossa congregação para nós estudarmos a palavra de Deus. Diz a Bíblia que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. O Senhor tem nos dado esta oportunidade para que possamos levar o conhecimento do Evangelho a todas as pessoas. Jesus Cristo ele nos disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E nós estamos aqui a cumprir o ide de Jesus. Ele nos passou esta ordem imperativa, uma ordem imperativa a todos os cristãos de anunciar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus, de levar o conhecimento de Deus ao mundo. E nós não podemos nos furtar de fazer e de cumprir esta responsabilidade que Jesus nos deixou: pregar o Evangelho a toda a criatura. Então, meus amados irmãos, é o ide que nós temos que cumprir, que ensinar. É o ide que nós, toda a igreja, todos os irmãos que têm conhecimento do Evangelho, têm a obrigação, segundo a ordenança de Jesus. Também ele decide ensinar em todas as nações. E nós aqui estamos mais uma vez em nossa escola bíblica dominical. Porventura, se você, quem sabe, está em sua casa, por algum motivo não pôde ir à escola bíblica dominical em sua igreja, ou quem sabe está no hospital, então você tem a oportunidade de nos ouvir pregar o Evangelho, ensinar na escola bíblica dominical aqui pelas redes sociais. Que Deus assim vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Que enquanto nós estamos ensinando o Evangelho, se houver pessoas enfermas, em nome de Jesus Cristo, elas podem ficar curadas, porque a Bíblia diz que o Senhor cooperava com os apóstolos com os sinais que os seguiam. Enquanto eles pregavam o Evangelho, enquanto eles ensinavam a palavra, pessoas eram curadas, demônios se manifestavam e eram expulsos, milagres extraordinários aconteciam. Aleluia! E o nosso Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. A nossa lição de hoje é a lição de número 5, 2 de novembro de 2025. E a nossa lição tem por título: a alma, a natureza imaterial do ser humano. E o nosso texto-alvo está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 28. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo de número 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 10, versículo de número 28. A verdade prática: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. A nossa leitura bíblica em classe, porventura você tem uma Bíblia próxima a você, você pode abrir no livro do Gênesis, capítulo de número 1, versículo 27 e 28, e o capítulo 2, versículos de 15 a 17, e também Evangelho de Mateus, capítulo 10,
versículo de número 28. Vamos examinar as Escrituras, né? Jesus Cristo, ele disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então o próprio Jesus Cristo nos orientou a examinar as Escrituras, né? Então bem-aventurado é aquele que lê, né? Aquele que guarda e pratica as profecias do livro de Deus, da palavra de Deus. Aleluia. Então vamos ler a palavra de Deus na nossa leitura bíblica em classe. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28, que diz assim: e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Agora vamos ver Gênesis capítulo 2, versículos de 15 a 17. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora vamos ler o Evangelho de Mateus, lá no Novo Testamento, no capítulo de número 10. Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 10, versículo de número 28. E não temeis os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. São palavras de Jesus descritas pelo apóstolo Mateus, né? Capítulo 10, versículo 28. Disse Jesus: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. É o nosso textual da nossa lição de hoje, né? Esta referência da leitura bíblica em classe. Muito bem, meus amados irmãos, graças a Deus, nós aqui estamos mais uma vez na casa do Senhor. Vamos nós fazer um comentário da nossa lição de hoje. Como, meus amados, em todas as nossas lições, nós iniciamos fazendo uma introdução geral. Hoje também não vai ser diferente. Meus queridos, nós queremos vos chamar a atenção, principalmente se você é cristão. Quero vos chamar a atenção neste momento para ouvirmos a mensagem do Evangelho. Quando nós abrimos as Escrituras na epístola, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, versículo de número 4, lá nós vemos claramente escrito: o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a glória do Evangelho. Então, vamos repetir. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Se você quiser marcar na sua Bíblia, marca
isso aí, porque diz bem claro o apóstolo Paulo aos Coríntios, que o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Deus. Então, meus amados, baseado neste versículo, nós podemos ver que o inimigo de nossas almas tem feito com que as pessoas fiquem com o entendimento entenebrecido, para que não possam observar os benefícios que o Evangelho traz à sociedade, os benefícios que o ensino e a palavra de Deus ministrada pela igreja, pelos pastores, pelos pregadores, pelos missionários, trazem à nossa sociedade. O entendimento dos incrédulos fica entenebrecido, e Satanás é o responsável, segundo as palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios, por esse entenebrecimento. Então, disse Paulo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Deus. Então, meus amados, mais uma vez eu quero vos chamar a sua atenção para ouvirem o Evangelho de Cristo. Queremos citar aqui alguns exemplos que nós vemos no dia a dia, de como Satanás opera na vida das pessoas, cegando o seu entendimento, impedindo-as de compreender os benefícios que o Evangelho traz à sociedade. Eis os exemplos. Um é relacionado ao fato corriqueiro do nosso dia a dia, que envolve a discriminação e o preconceito com relação aos cristãos que pregam o Evangelho. E o outro exemplo, ocorrido há mais de 2000 anos, na descrição bíblica, com o mesmo teor discriminatório, mas feito aos missionários, aos apóstolos, que eram pregadores do Evangelho na igreja primitiva no seu tempo. Então, pois bem, sem mais delongas, vamos aos fatos. Primeiro, vamos citar o exemplo que nós observamos no nosso dia a dia. Há poucos dias estava navegando na internet, observando alguns vídeos de pregação no YouTube, quando me deparei com um vídeo postado por um irmão de uma simplicidade extraordinária, mas de uma pregação com uma mensagem maravilhosa, feita numa praça pública. Ali, meus amados, aquele irmão pregando o Evangelho em plena via pública, no centro de uma cidade. Observei que muitos, ao verem-no vociferando o Evangelho, pregando o Evangelho, passavam próximo e o ignoravam. Muitos meneavam as cabeças e outros gritavam em voz alta:
Então ele começou a dizer bem alto: olha, gente, eu estou aqui pregando o Evangelho, mas na época em que eu era do crime, na época em que eu era ladrão e que tinha a alcunha de nego rego, que é alcunha significa apelido. Naquela época ninguém me taxava de doido, ninguém vivia dizendo de canto a canto que eu era um homem doido. Então, hoje, estando eu aqui vos pregando o Evangelho, já transformado por Jesus Cristo, e a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Hoje, estando eu aqui transformado por Jesus Cristo, pregando o Evangelho para vocês, muitos dizem que eu endoideci e que eu fiquei louco. Mas naquela época que eu vivia no crime, naquela época em que eu era ladrão, que tinha alcunha de nego rego, o apelido que eu tinha, então naquela época ninguém dizia que eu era louco. Mas hoje vós me discriminais, assim como muitos discriminam os pregadores do Evangelho. Irmãos, preste bem atenção. Ignorar a palavra de Deus e os benefícios que o Evangelho traz à sociedade é pecado. Deus está vendo tudo isso. Deus está contemplando as pessoas que simplesmente ignoram o Evangelho. O dia do juízo vai chegar, e Jesus, ele foi bem claro quando ele disse: se o pai de família soubesse a que hora da noite haveria de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Portanto, vigiai. Jesus pode vir a qualquer momento, e ele foi bem claro quando ele também falou a respeito de Noé, que assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, em que as pessoas comiam, bebiam, casavam, plantavam e edificavam, viviam um dia normal no seu cotidiano, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vida do Filho do Homem. São palavras de Jesus que nos despertam a estar vigilantes, porque o Senhor Jesus pode vir a qualquer momento, a qualquer hora, e isto deve ser o cuidado de todos, tanto os crentes quanto os descrentes, porque, meus amados, a Bíblia é bem clara, como disse Jesus: muitos são chamados, mas os escolhidos são poucos. Então, meus queridos irmãos, isto é palavra de Deus, e este é o primeiro exemplo que eu vos passei aqui. Agora vamos ao segundo exemplo. Em Atos dos Apóstolos, você pode abrir a sua Bíblia, capítulo de número 4, versículo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 9. Estava ali Pedro e João, naquela ocasião, sendo eles criticados por haverem feito um benefício ao homem. Eles haviam, na descrição de Atos dos Apóstolos, logo no início, ali pregado o Evangelho para o homem. Chegaram eles à porta do templo chamada Formosa. Quando jazia a porta
de nascença, saltou e andou para a glória de Deus, recebeu o benefício extraordinário de, além de ouvir a mensagem do Evangelho, a cura da sua enfermidade física. Meus amados, e ali agora, sabendo as autoridades eclesiásticas do fato, autoridades religiosas, eclesiásticas, ficaram sabendo do milagre feito por intermédio dos apóstolos. Eles se levantaram como a perseguição começou. Então levaram ali Pedro e João perante o Sinédrio, para poderem serem ali julgados. Então diz a palavra do Senhor Jesus, que disse Pedro: visto que hoje somos interrogados a respeito de quê? De um benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que é em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, e é em nome deste que este homem está agora são diante de vós. Olha aí, meus amados, os servos de Deus sendo perseguidos por motivo de trazer um benefício à sociedade, um benefício a um homem que estava enfermo, paralítico, coxo, desde da sua nascença, desde quando nasceu. Meus amados irmãos, quantas pessoas desprezam pregadores do Evangelho, sendo que esses pregadores só levam o conhecimento de Deus ao povo, e a libertação e a salvação dos perdidos, a cura das enfermidades da alma, a cura do corpo físico, doenças mentais, doenças físicas, doenças espirituais, as quais a igreja ora. Jesus é quem liberta e quem cura as pessoas, mas muitos nesta sociedade discriminam a igreja e o trabalho feito pelos cristãos sobre a face dessa terra. Em quantos países os missionários são perseguidos somente por pregar o Evangelho? Assim também nos dias de hoje, muitos são taxados de loucos, como aquele irmão para o qual nós descrevemos agora há pouco, de nossos dias, que estava pregando o Evangelho em via pública e foi taxado de doido. Então, nós vemos também outro exemplo bíblico que podemos citar. Diz a Bíblia, a palavra do Senhor Jesus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 8, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Este homem, na sequência deste texto bíblico, nós vemos que ele foi apedrejado por pregar o Evangelho. Ora, a igreja tem sido perseguida ao longo de muitos anos pelos benefícios que tem feito. Quais são os malefícios que a igreja traz à sociedade para que você possa taxar de louco os seus pregadores? Quais malefícios que nós temos causado à sociedade quando nós pregamos o Evangelho? Estevão foi apedrejado.
nós vemos claramente pela palavra do Senhor Jesus, que ali, naquele texto da palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do versículo de número 13, que excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Tudo mentira. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Mentira. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. E ali, meus amados irmãos, naquele momento, disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Então Estevão começou a pregar e anunciar o Evangelho. Então, meus amados irmãos, contou a história dos patriarcas, contou a história de Abraão, e a partir dali foi-lhes anunciando o Evangelho. Falou ele sobre o povo de Israel que passou pelo Egito e passou pela libertação, sendo conduzido por Moisés. E foi ali ele pregando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus, já no capítulo de número 7. Então, meus amados irmãos, quando chegou no final, após ele terminar a sua mensagem, poderiam muitos, talvez, quem sabe, glorificarem a Deus pela mensagem maravilhosa, mas aqueles ouvintes fizeram ao contrário. Ao invés de agradecê-lo pelo ensino, eles o apedrejaram. E a Bíblia diz no capítulo 7, versículo de número 54: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração. Olha, eles não deveriam se alegrar de estarem ouvindo a mensagem do Evangelho, de estarem ouvindo a mensagem do ensino, mas não, eles se enfureciam em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Tinham raiva. É por isso que nós dizemos, logo no início da palavra de Deus, segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nas palavras do apóstolo Paulo: o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o Evangelho, que é a glória do Evangelho pregado por Jesus Cristo. Para que não lhes resplandeça os benefícios que o Evangelho traz à sociedade. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, e eles não percebem o trabalho, a missão da igreja, os benefícios que a igreja, que os pregadores trazem a esta sociedade que nós vivemos. Muitos meneiam as cabeças em tom de negatividade, outros até mesmo qualificam por doidos
pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, ele adormeceu, partiu para o Senhor pregando o Evangelho. Meus amados irmãos, quantas pessoas na situação de Estevão, quantos cristãos sendo apedrejados naquele momento, quem sabe lançariam ali uma voz de maldição contra seus algozes. Muitos cristãos em seu lugar não teriam dito o que Estevão disse quando, pondo-se de joelhos, ele clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Quantos cristãos pediriam naquele momento que o Senhor mandasse fogo do céu e consumisse aqueles algozes? E olha que o Senhor poderia fazê-lo, sabe por quê? Porque Estevão era cheio do poder de Deus e do Espírito Santo. Se ele fizesse uma oração, assim como ele orava pelos enfermos, expulsava o demônio, ressuscitava mortos. Nós vemos logo no início, meus amados irmãos, do texto que nós lemos, que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Se ele pedisse a Deus que mandasse fogo do céu, poderia ter consumido todos aqueles seus perseguidores na hora. Mas Estevão, meus amados irmãos, ele havia aprendido com os apóstolos, ele havia aprendido a palavra de Deus, que o papel do cristão não é amaldiçoar esta sociedade, que o papel do cristão não é desejar mal às pessoas, mas orar pela libertação e salvação delas. O papel do cristão é como aquele ensino deixado por Jesus, quando aqueles fariseus e líderes religiosos levaram perante ele uma mulher pega no ato de adultério, a qual a lei de Moisés dizia que ela deveria morrer, e Jesus a perdoou e a disse: vai agora e não peques mais. Este é o nosso papel, não é o papel de viver condenando e rogando pragas à sociedade ou qualquer pessoa que seja. Não! O papel da igreja, enquanto estiver aqui neste mundo pregando o Evangelho, é orar pela salvação do pecador, é pregar o Evangelho. Então, nós vemos aqui, meus amados, os servos de Deus sendo perseguidos por trazer benefícios à sociedade. Sempre foi assim. Mas há muitos que dão atenção e respeitam os pregadores do Evangelho. Há muitos que ouvem, e a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que ouvem e leem, que praticam a palavra de Deus, porque o Evangelho, ele vem pelo ouvir, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O que desperta a fé nas pessoas é estar ouvindo a mensagem do Evangelho. Então, meus amados, nós vemos que a palavra de Deus, ela é bem clara. Estevão não proferiu palavra de maldição contra aqueles que o perseguiam, mesmo eles não compreendendo o Evangelho, porque Satanás havia ofuscado as suas memórias. Mas Estevão proferiu uma palavra
testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo. Olha aí. Agora eu vou mostrar para vocês qual é a importância de nós não amaldiçoarmos as pessoas. Vocês acham o que teria acontecido com Saulo se Estevão, sendo apedrejado, ou tivesse amaldiçoado? Saulo estava ali. Saulo recebeu o perdão porque ele não tinha entendimento do que ele estava fazendo. Estava perseguindo os cristãos sem causa. Como disse Jesus: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Saulo não conhecia, apesar de ser um homem intelectual, conhecedor de várias línguas. Ele era um poliglota, mas porém não conhecia ainda Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, foi por este motivo que Estevão não amaldiçoou aquelas pessoas, porque Estevão pregava o Evangelho assim como Jesus ensinou. Então, meus queridos irmãos, sem amaldiçoar as pessoas, sem desejar mal às pessoas, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Estevão era assim. Quantos cristãos já desejam de cara, quando são perseguidos, a maldição para aqueles que lhes perseguem? Não é esse o papel da igreja, não é esse o trabalho da igreja. O trabalho da igreja é anunciar o Evangelho assim como Jesus Cristo nos mostrou através das suas obras e ações, a maneira como nós devemos agir. É dessa forma, o modelo está em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso modelo de ação e obra que a igreja deve seguir, que toda cristandade deve seguir. E assim Estevão intercedeu: Senhor, não lhes imputes este pecado. Aí, os irmãos que conhecem o Evangelho sabem o que veio acontecer depois com Saulo. Os irmãos que conhecem o Evangelho sabem o que veio depois de acontecer com Saulo, por causa daquela sábia oração intercessória de Estevão em favor dos seus perseguidores. O Senhor teve misericórdia de Saulo. Saulo, quando saiu dali, ele saiu ali respirando ameaças e mortes, vivendo o calor da emoção, da perseguição, da morte de pessoas cristãs pregando o Evangelho, as quais ele promovia. Ele saiu com o coração entenebrecido, com a mente entenebrecida por Satanás. Mas, meus amados, por causa da oração intercessória de Estevão, que disse ao Senhor: Senhor, não lhes imputes este pecado, o Senhor teve misericórdia de Saulo. E quando Saulo estava a caminho de Damasco, junto ali com uma quantidade de pessoas aos seus serviços, quem sabe soldados que o acompanhavam, ali ele teve aquela visão no caminho de Damasco, quando ele ia para buscar os cristãos que haviam fugido para lá da perseguição em Jerusalém. O Senhor se revelou para Saulo no caminho de Damasco. Ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E Saulo, ali atônito, caiu por terra, já sem enxergar. Ele ouvia aquela voz, e ele chegou e falou: quem é, Senhor? Então Jesus se apresentou para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Meus amados, se não fosse a intercessão
de Estevão, o que talvez teria acontecido com Saulo? Ele teria sido fulminado naquela hora. Se Estevão, ao invés de perdoar, tivesse dito: Senhor, mande fogo do céu que os consuma, talvez Deus teria destruído os seus perseguidores. Mas Estevão disse, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 60: Senhor, não lhes imputes este pecado. Olha, meus amados, e Deus teve misericórdia de Saulo, fez de Saulo nova criatura, transformou a sua vida, e agora ele passou a se chamar Paulo, que é um dos maiores pregadores deste mundo, que este mundo já viu. Dele tem a base doutrina de todas as igrejas praticamente cristãs do mundo. As suas epístolas hoje são usadas como base para praticamente todas as pregações dos missionários ao longo deste mundo. Os irmãos estão vendo aí? Mas, meus amados, mesmo assim, muitas pessoas preferem ignorar e discriminar os pregadores do Evangelho e aos pastores que anunciam o Evangelho. Tapam os seus olhos, Satanás cega-lhes o entendimento para que não percebam o benefício que a igreja e que esses obreiros trazem à sociedade. Satanás cega o entendimento das pessoas, assim como cegou o entendimento em nossos dias, a qual citei o exemplo agora há pouco, das pessoas, para menear a cabeça ao ouvir aquele irmão que antes era aquela pessoa discriminada pela sociedade e vivia na prática do crime, agora pregando o Evangelho. Muitos o chamaram até mesmo de louco. As pessoas se esqueceram, mesmo sabendo quem ele era, do benefício que Deus causou, do benefício que Deus fez à sociedade, convertendo aquele homem, fazendo aquele homem uma nova criatura. Meus amados irmãos, o diabo, diz a Bíblia, vosso adversário, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não enxerguem os benefícios que os pregadores da igreja trazem ao Evangelho às pessoas, à sociedade, por pregar o Evangelho. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Então, meus amados, por quais dos benefícios que o Evangelho traz a você e à sociedade? Por quais benefícios que o Evangelho traz a você e à sociedade, que você vem a condenar o trabalho da igreja? Porque se falarmos dos malefícios, você não os encontrará. Porque o Evangelho traz benefícios à sociedade, não malefícios. O Evangelho leva a palavra de Deus para que as pessoas se salvem. O Evangelho leva as pessoas a ter o conhecimento de que só há um caminho, Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador e galardoador daqueles que o buscam. E que quem crê em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. O Evangelho traz a libertação do traficante. O Evangelho traz a libertação das pessoas, a cura divina. O Evangelho leva ao conhecimento das pessoas que Jesus Cristo, Ele salva, cura, faz do homem nova criatura e ainda batiza com o Espírito Santo e com fogo. O Evangelho leva as pessoas
amados. E a alma, nós vamos estudar hoje. A alma, ela é responsável por nossos desejos, nossas emoções. Então, é o centro dos nossos desejos e emoções. E nós devemos nos manter diante de Deus e buscando o Senhor para equilibrar esses desejos e emoções. Porque o homem, nós falamos aqui em lições passadas, e é por isso que cita nossa leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. O homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, e Deus os abençoou. Porém, Deus colocou-os no jardim do Éden para lavrar. Deus deixou-os ali com tudo às mãos para que ele pudesse administrar. Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. O homem desobedeceu. O homem foi tentado por Satanás, e assim, meus amados, aceitando a oferta de Satanás, o homem desobedeceu a Deus, comendo do fruto daquela árvore que Deus o havia dito para que não comesse. Então, meus amados, mais detalhes sobre o que nós estamos falando aqui, os irmãos podem recorrer às outras lições que nós temos aí gravadas nas redes sociais. Então, o homem desobedeceu, e ali, naquele momento, dando ouvidos a Satanás, ele passou, meus amados, a uma vida equilibrada, de controle dos seus desejos e emoções, para uma vida de desequilíbrio. O pecado começou a dominar o seu corpo, de tal forma que ele, tendo conhecimento do pecado agora, não tinha forças mais para resistir à tentação. Satanás lhes oferecia algo e pronto, ele já estava pronto a dar ouvidos à voz de Satanás. É assim a humanidade hoje. Então, mas Jesus Cristo, ele veio, o primeiro homem da terra, Adão, foi tentado por Satanás e caiu em pecado. Mas o segundo homem, quando nós vimos no Mateus Evangelho capítulo 4, o segundo homem, Jesus Cristo, também foi tentado por Satanás, mas ele venceu. E é por isso, é nessa crença no sacrifício de Jesus e nas palavras de Jesus Cristo, que nós alcançamos a nossa salvação e vencemos as ofertas de Satanás e mantemos-nos novamente no equilíbrio para resistir às tentações. Então, a vontade da alma, ela se manifesta em nossos desejos, em nossas emoções, para que o homem possa satisfazer as vontades da carne, do corpo. Então, e nós vemos no texto: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Nós precisamos temer a Deus, e esta palavra é para os crentes. Os discípulos tinham medo de, quem sabe, por pregar o Evangelho, fossem perseguidos e mortos, mas ouviram esta mensagem.
E nesses versículos original, texto original, Mateus capítulo 10, versículo 28, a palavra alma deve ser interpretada como em toda a Bíblia, de acordo com o contexto, porque nos originais, no grego, ela se apresenta com a mesma palavra, com a mesma forma, psique. Em alguns textos, esse psique, ou alma, nos originais do grego, significa, em alguns textos bíblicos, vida. Em outros, significa a alma mesmo, que é responsável por nossas emoções e desejos. Então, meus amados irmãos, nesse texto não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Nós vemos aqui os dois conceitos, tanto no que diz respeito à vida, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, como também no que diz respeito ao texto que diz respeito às nossas vontades e sentimentos, ou ao centro das nossas emoções. Então, nós devemos ter cuidado com esta parte imaterial que temos, que o homem, ele é feito de corpo, alma e espírito. Nós aprendemos em lições anteriores sobre a tricotomia: corpo, alma e espírito. Corpo é o aspecto físico, material. Alma e espírito, esses dois aspectos são aspectos imateriais do homem. Então, meus amados irmãos, nós temos que manter o controle dos nossos desejos e emoções, e este controle só é mantido quando o homem se apega em servir a Deus. Jesus Cristo, ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. São palavras de Jesus. Como vencer as tentações? Vigiando e orando. Mas quantas pessoas não vigiam? Quantas pessoas deixam os seus pensamentos serem entenebrecidos por Satanás? O diabo, vosso adversário, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. E nós vimos isso aqui, segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4. Quantas pessoas se deixam levar pelos mensageiros de Satanás, não dão ouvidos à voz de Cristo, e assim são levados por todo e qualquer vento de doutrina satânica. As pessoas, muitos não dão ouvidos ao Evangelho, são ludibriados por Satanás, o nosso adversário. Então, a alma, o que determina a alma, o que faz de você ser o que você é o que? O seu cuidado com o corpo, o controle da consciência e da mente, a sua personalidade, a maneira como você lidar com o controle de suas emoções e sentimentos, a maneira como você lidar ao ser tentado, ao receber propostas vindas de Satanás. A alma diz respeito também à sua identidade pessoal e social, à sua cultura de valores, à sua experiência de vida, à sua capacidade de distinguir entre o certo e o errado. Essas todas são coisas que são administradas pela alma. Então, nós temos que ter cuidado, porque a palavra de Deus, ela é bem quando nos diz: não vos embriagueis com vinho. O
vinho é um desejo da carne. É isso? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. É uma bebida alcoólica que prejudica o corpo físico. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Mas o que diz a palavra? Para que você possa vencer. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Então, o que nós devemos buscar? Ser cheios do Espírito Santo. A parte imaterial do ser humano é o que mais o diferencia dos animais, como bem evidenciado na criação. O homem foi criado por Deus, imagem e semelhança de Deus. Qual dos animais foi criado imagem e semelhança de Deus? Nenhum. Mas o homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. O homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. Só que há pessoas, irmãos, que não têm controle de seus desejos e suas emoções. Satanás chega para ele e fala: usa droga. Aí ele dá a voz, dá ouvidos a Satanás e usa. Satanás chega para ele, xinga palavrão, ele dá ouvidos à voz de Satanás e xinga palavrões. Satanás diz para ele: tira a vida de uma pessoa, ele vai lá e dá voz a Satanás e comete um homicídio. Satanás vai lá e fala para ele: rouba, ele vai lá e comete um furto ou um roubo. E a Bíblia, ela é bem clara: o inimigo de nossas almas, ele não vem senão para matar, roubar e a destruir. Isso são todas coisas que Satanás fez, mas Jesus Cristo veio para fazer o quê? Dar vida e vida com abundância, dar a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aí, é isso que Jesus Cristo faz. Olha a diferença. Então, Jesus Cristo, ele nos ensina como nós devemos agir nesta sociedade, controlando, aprendendo a controlar nossos desejos e emoções. Não podemos dar lugar a Satanás, porque Satanás, ele nos tenta. A alma doente leva o homem a cometer diversas atrocidades. Então, mas o homem que se deixa levar pela operação de Deus, o homem que busca ao Senhor, que deixa despertar em si a vontade de Deus, que é trazido através do Espírito, que em nós há, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele assopro de Deus de Gênesis, quando Deus criou o ser humano, assoprou em suas narinas o Espírito. Este mesmo Espírito é quem intercede por nós, é ele quem leva o homem a se aproximar de Deus. Se o homem deixar de lado aquelas tentações, as quais lhe produzem a vontade da alma, as quais lhe fazem com que os seus desejos e emoções se deixem dominar. Se o homem resistir à tentação, através da orientação do Espírito que nele há, que faz com que o homem mantenha a sua ligação com Deus, se o homem der voz à vontade do Espírito, ele vencerá todos os vícios, ele já
ser humano emprega esses atributos em sua comunicação com Deus e com o mundo físico, principalmente seus semelhantes. Então, as obras das carnes, nós sabemos, as obras da carne são manifestas, são todos os pecados descritos por Paulo, tudo que é de pecado, a vontade da carne, a lascívia, a prostituição, são tudo obras da carne. Então, a alma é quem leva as pessoas a penderem para o lado negativo, a deixarem prevalecer a vontade deste corpo físico. Então, esta alma deve ser mantida em equilíbrio. Os nossos desejos e emoções devem ser mantidos em equilíbrio. Para que possamos equilibrar, precisamos dar ouvidos à voz do Senhor Jesus, deixar com que Jesus entre em nossos corações, para que possamos vencer a tentação de Satanás, assim como ele venceu. Então, para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do Espírito para comunicar-se com o próximo. O veículo são o corpo e seus órgãos sensoriais, pele, olhos, ouvidos, nariz e boca. Mas para ter comunhão com Deus, a alma serve-se de quê? Do Espírito. É este que nos aponta a Deus quando nós estamos fazendo algo errado ou pensando em fazer algo errado. O Espírito é que vem a nós e diz: olha, você está fazendo algo errado, isto não é do agrado de Deus. Aí vem o homem que é dominado pelos seus desejos e emoções e ouve aquela voz de Satanás no seu ouvido: não tem problema não, um dia você vai conseguir se libertar disso, mas agora aproveite o seu momento. E aí este momento de libertação nunca chega, porque o homem está sempre dando ouvidos à voz de Satanás. Mas se o homem der ouvidos àquela voz inicial do Espírito, ele vence ali os desejos do seu corpo físico e passa a ser vitorioso. Porque para comunicar, para se ter comunhão com Deus, a alma serve-se do Espírito. O Espírito é aquela voz que diz: no momento que você vai pecar, não faças tal, porque isso é errado. Mas quando o homem não tem o controle dos seus desejos e emoções, ele se deixa levar pela voz de Satanás, assim como ocorreu lá no jardim do Éden. A princípio, o homem tinha controle, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas ele deixou-se levar pela tentação de Satanás, e assim foi enganado, porque o seu corpo e seus órgãos sensoriais, pele, olhos, ouvidos, nariz e boca, são gerenciados pela alma humana. Então, a alma funciona aí. A alma funciona entre o Espírito, que se conecta com Deus, o ser divino, e o corpo, que se conecta com o mundo dos homens. É um tanto quanto para as pessoas que não estudam a palavra compreender essas coisas. É um tanto quanto difícil para que as pessoas que não têm costume de estudar o Evangelho entender essas coisas. Mas a Bíblia ela é bem clara, que o que é espiritual discerne bem tudo, até as profundezas de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Para ele, as
Espírito de Deus lhe parecem loucura, porque essas coisas só se compreendem espiritualmente, se deixando levar pela voz do Espírito Santo. Aí o homem passa a compreender as coisas espirituais. Nós vemos isso no diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, nós já falamos aqui por diversas vezes e repetimos sempre, era um homem que tinha muita sabedoria, que foi até Jesus de noite, fazendo-lhe elogios: mestre, tenho visto que tu és o mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes sem que Deus seja com ele. E Jesus começou a falar das coisas materiais. Jesus disse a ele, para que ele pudesse entender na verdade, que é necessário nascer de novo. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. E ele ali, mas como pode um homem como eu, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe nascer? E Jesus começou a dialogar com ele. Nicodemos era um homem muito sábio, tinha uma intelectualidade elevada, porém em coisas espirituais ele não entendia. E Jesus utilizou coisas no aspecto material para que ele viesse entender o aspecto espiritual. Jesus, por isso, ele falava às vezes em parábola. Então, mas mesmo assim, Nicodemos não estava entendendo. Então Jesus falou: olha, se eu te falo das coisas materiais, você não entende. Se eu falar então das coisas espirituais, como você poderá entender? Então, assim é o ser humano, tem que nascer de novo. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, porque não consegue entender? Porque as coisas espirituais para o homem natural são loucura. Isso tudo está escrito na Bíblia. Mas para o homem que se deixa envolver pelo Espírito Santo, ele passa a compreender, a entender o Evangelho. Porque, como disse o apóstolo Paulo, o Evangelho de Deus é loucura, sim, mas é loucura para os que perecem, porque nós te conhecemos, porque para nós que conhecemos é o poder de Deus. Loucura para quem anda no mundo, afastado de Deus, mas para quem está na presença do Senhor é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então, nós vemos que o espírito humano é o sopro de Deus, e ele é quem faz a ligação direta com o divino, né? E a alma, ela está ali, funciona entre o espírito que se conecta com Deus e o ser divino ali, e o corpo está ali entre os dois. Corpo, aí depois vem alma e vem espírito. Então os dois parecem ali estar intimamente ligados ali, porque são a parte imaterial do homem. E, meus amados, para que possamos manter o controle do nosso desejo e emoções, precisamos estar dando a voz ao Espírito que nos conecta com Deus. Os afetos da alma em relação a Deus são vistos na palavra de Deus, na poesia de Salmo 42, quando o salmista conversa consigo mesmo, ele diz: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Olha que maravilha! Então, nós vemos aqui os afetos da alma. A alma se perturba dentro do homem quando o homem não dá ouvidos à voz de Deus, quando o homem falha, quando o homem comete erros. Então, o contexto
erros e agora estava sendo corrigido por Deus. E ele, reconhecendo o seu pecado, estava se sentindo triste e amargurado. Por isso, a alma dele estava entristecida, suspirava. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a sua face. Então, meus amados, Salmo 51, na qual Davi fala da sua tristeza, do anseio pelo espírito reto, voluntário e renovado, porque devolveria a alegria e a integralidade de seu ser se tem um retorno a Deus, quando ele disse: Senhor, não crie em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Meus amados, a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade. A alma é a sede das emoções, da razão e da vontade. A sede das emoções, da razão e da vontade, expressando a personalidade humana criada à imagem de Deus. Então, nós devemos ter cuidado, porque a imaterialidade, o cuidado com essa parte imaterial, ou vamos dizer espiritual do homem, ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, como diz aqui no nosso texto-alvo: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então é responsabilidade nossa não permitir que nós sejamos lançados no inferno. Então, ao tratar do perecimento da alma, do corpo no inferno, Jesus refuta as concepções antropológicas dos materialistas que negam este lado. Então, nesses tempos modernos, nós temos o marxismo, que prega que o homem se resume à matéria, não crê, acha que o homem, o corpo físico, quando se desfaz, acabou, ele vai para o pó da terra, não tem alma, não tem espírito e nada haverá de prestar conta com ninguém, porque para ele Deus não existe. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Então esta é a ideia marxista, essa ideologia ateísta nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo. Então, só que não foi isso que Jesus nos ensinou, desmistificando esta teoria marxista. Jesus citou a parábola do rico e do Lázaro no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Nós vemos ali que o homem haverá sim de prestar contas diante de Deus de tudo quanto houver feito em vida nesta terra. Nós vemos, e já falamos aqui em lições anteriores, nesta passagem mencionada por Jesus Cristo, de Lázaro e do rico, a qual a parábola do rico e do Lázaro. Jesus disse para onde foi o rico a morrer, mas também disse para onde foi o pobre Lázaro a morrer. Lázaro foi para o seio de Abraão, mas o rico foi lançado no Hades. O seio de Abraão, a antessala do céu, o Hades, a antessala do inferno. Então, um dia nós haveremos de prestar conta diante de Deus por tudo quanto fizemos nesta vida. E Jesus Cristo não falou que haverá a existência de um purgatório. Não, nesta parábola do rico e do Lázaro, nesse texto mencionado
Jesus disse aqui e que tem citado o nome dos seus personagens foi essa do rico e do Lázaro. Então, deve se tratar de um evento que ocorreu verdadeiramente. E nós vemos então, meus amados, que é esse exemplo que Jesus deu aqui. Um dia nós haveremos de prestar conta, ou é indo para o céu, ou é indo para o inferno. Este dia vai chegar. Então, o materialismo, a visão materialista da natureza humana, vai além das questões político-ideológicas, afeta também muitas vezes a área da teologia. Eles querem misturar a teologia, as coisas de Deus, com ideias marxistas. Então, nós devemos ter muito cuidado com essas coisas. Não podemos misturar as duas coisas. As coisas de Deus, aquilo que é correto, está registrado na biografia, nos ensinos de Jesus. O que estiver fora dos ensinos, dos conceitos de Jesus, dos exemplos por Jesus, não são coisas corretas. Então, nós temos que entender o fundamento, o ideário materialista e crítico que busca tirar Deus do cenário humano e instigar as lutas de classes. Toda negação da condição pecaminosa do homem é, no mínimo, um ateísmo prático, independente do viés que assuma, mesmo que ele se misture com religião, é negar o evangelho prático. Algumas correntes teológicas contemporâneas reinterpretam as Escrituras, Há poucos dias nós fizemos um estudo bíblico falando a respeito desse assunto, daquelas pessoas que querem fazer mudanças no evangelho, que querem aceitar somente as palavras que lhes são convenientes, as palavras que ele acha que são certas, ele assim vive e expressa e prega. Mas as palavras também escritas na Bíblia, a qual ele acha que não são de acordo com o seu próprio pensamento ou ponto de vista, ele renega, ele ignora. Tem muita gente por aí adaptando a Bíblia. Há uma Bíblia por aí que foi feita há pouco tempo, que muitos conhecem o seu título e nome, que foi adaptado segundo o conceito de um grupo de pessoas que andam com sua vida desregrada perante Deus, conveniencizaram o Evangelho. Essa palavra, conveniencizaram, por incrível que pareça, nem existe no dicionário, mas tornaram conveniente, adaptaram a palavra aos seus conceitos, retiraram da Bíblia textos que condenam as suas atividades imorais. Coisa absurda, porque no Apocalipse diz claramente que aqueles que tiraram palavras da profecia deste livro, eles perderão a sua parte da árvore da vida, e isso está bem claro no Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 19. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Olha aí, mas as pessoas omitem a verdade, as escrituras, para adaptar o evangelho aos seus ideais, às suas ideias, aos seus próprios pontos de vida. Como disse o
Nos últimos dias virão homens trabalhosos, e ele cita ali as coisas que esses homens trabalhosos fazem: amantes de si mesmos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, maus. E depois ele diz também: amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que isso significa? Pastores que falam a mesma língua que eles falam, pastores que adotam o seu mesmo ponto de vista. Então, igrejas assim, geralmente, que se adaptam ao ponto de vista de algumas pessoas, ao ponto de vista humano, e não ao ponto de vista de Jesus Cristo, estão cheias hoje. Estão cheias porque muitos não querem servir a Jesus Cristo, mas querem ser como servidos por Ele. Não querem ser servos de Deus, mas querem ser servidos. Eles não querem se submeter à verdade do Evangelho, mas querem que o Evangelho se submeta a eles. Isto não é servir a Deus, isto não é Evangelho. O servo de Deus, ele não deve criar desculpas para poder omitir a palavra de Deus. Não, ele deve aceitá-la como ela é e viver o que está escrito. Então, a alma renovada, ela é submissa a Deus. A estabilidade da nossa vida cristã e nosso destino eterno depende de como cuidamos da nossa alma. Deve ser submetida à vontade de Deus. Devemos resistir aos nossos desejos e emoções da carne e darmos ouvido à voz do Espírito, aquela voz que nos leva a obedecer a Deus. Devemos passar pela purificação, pela renovação, então, e evitar que os desejos impuros e perversos tomem conta das nossas vidas. Então, meus amados irmãos, para que sejamos transformados e experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, precisamos dar voz ao Espírito Santo. Muito bem, a nossa conclusão: o cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, de sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura a sua alma, mantendo em controle dos seus desejos e emoções, e dando voz ao Espírito. Atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre ela. Satanás entra na cabeça das pessoas, que ali faz com que as pessoas se deixem levar pelos seus desejos e emoções. Satanás envia os seus mensageiros com falsas doutrinas, e há pessoas que dão ouvidos a essas falsas doutrinas e são levados por todo e qualquer vento de doutrina, como disse o apóstolo Paulo. Mas Jesus Cristo, Ele também fala aos nossos corações. No Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, o Senhor entrará neste coração e fará nele morar. A sua vida será abençoada. Mas há pessoas que preferem dar ouvidos a Satanás. Não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre ela. Não podemos impedir que Satanás continue com a sua obra aí, andando
buscando destruir as almas, né? Como o leão bramando. Nós não podemos impedir isso, mas podemos impedir que Satanás tome conta das nossas mentes, que Satanás nos aprisione no vício, através do Espírito, de dar a voz ao Espírito, que nos leva a fazer a vontade de Deus. Então, meus amados irmãos, nós sim temos autocontrole dos nossos desejos e emoções quando damos lugar à voz do Espírito. Que Deus assim nos abençoe, que possa falar melhor aos nossos corações. Vamos agradecer aos irmãos que nos acompanharam. Sabemos que não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Então, a Bíblia, ela nos diz bem claro: goteja a minha palavra como orvalho. Não adianta você querer pregar toda a palavra de Deus num dia só. Não. A Bíblia diz: goteja a minha palavra como orvalho. Ela deve ser caindo ali aos pouquinhos. É o Evangelho de todo dia, é o nosso, é o pão nosso de cada dia, né? Então, Jesus falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Nós devemos nos alimentar deste pão todos os dias, né? E assim nós vamos crescendo na nossa vida espiritual até nós chegarmos à nossa maturidade espiritual. Temos pleno conhecimento, e isso nós vamos alcançar quando nós estivermos na glória, quando nós vermos Jesus Cristo face a face. Então, mas enquanto aqui nós estamos, vamos seguindo a nossa carreira cristã, obedecendo o chamado de Jesus. Nossos cultos aqui, nossa congregação, são realizados às terças-feiras, às quintas-feiras e aos domingos. Então, às terças-feiras, nós temos aqui às 19h30 da manhã, oração, ou melhor, às 19h30 da noite, às terças-feiras, nós temos oração. E a quinta-feira, às 19h30 também, à noite, às 19h30, nós temos oração e culto de louvor a Deus. Aos domingos, nós temos aqui às 9h da manhã, oração, ou melhor, e escola bíblica dominical. Fala oração porque nós fazemos uma oração pessoal antes da escola bíblica propriamente dita, que se inicia às 9h da manhã. Então nós chegamos aqui um pouco mais cedo e falamos com o Senhor, fazemos aquela oração do sacerdote, que primeiro intercede em favor de si mesmo, para que depois possa apresentar-se os sacrifícios do povo, para o povo. Então, nós temos escola bíblica dominical a partir das 9h da manhã e o culto à noite, às 19h30 da noite. E hoje, como hoje é o primeiro domingo do mês, nós temos aqui em nossa congregação a Santa Ceia. Realizamos a Santa Ceia em nossa congregação todo o primeiro domingo de cada mês. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos encerrar nossa escola bíblica dominical. Maravilhoso e eterno Deus, agradecemos ao Senhor por mais essa escola bíblica dominical. Muito obrigado, Senhor. Continua abençoando aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, restaurando a saúde dos enfermos, meu Deus, curando todas as enfermidades, expulsando demônios, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis. As pessoas recebam as bênçãos do Senhor, que o teu nome seja glorificado, que diminuamos nós, mas o nome do Senhor seja glorificado, porque é o Senhor que cura, é o Senhor que transforma a vida do homem. Então, passamos
estão enfermos, para que o Senhor restaure a saúde física, mental e espiritual das pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja que aguarda a dele volta do Senhor Jesus. Bom dia comigo e forte amém. Ao Senhor glória, ao seu nome mais glória, e ao povo de Deus a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém. Este é o nosso grito de guerra em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.